Você já teve depressão? Você já passou por uma situação que você desconfiou que estava com depressão? Você já viveu essa tristeza diferente, acentuada, que parece uma coisa surpreendente, alguma coisa que te tira, né, da meta, dos trilhos? Pois é, nós vamos tratar desse assunto, dessa sacudida que muitos de nós recebemos ou acabamos vivendo no nosso dia a dia. Bom, a gente já vai começar direto com a voz do povo. O povo fala. Vamos para o nosso VT. A senhora já se sentiu deprimida alguma vez? Muitas vezes. Razões da vida, né? A vida traz muito bons momentos e maus momentos. Então, quando chegam os maus momentos, a gente não sabe lidar com a situação. Eu acho que normalmente a gente se sente deprimido quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, ou quando a gente quer alguma coisa e não consegue, daí a gente acaba se deprimindo. Diversos motivos, né, pode causar depressão. Muitas vezes é por falta de dinheiro mesmo. Isso acaba mesmo com a moral. Acho que não. Tristeza é uma coisa que passa e depressão demora um pouco mais. Eu acho que são um pouco diferenciadas uma da outra. Porque tristeza depende da causa, do momento, e acontece algo que a pessoa vai ficar triste. E a depressão é outro fato diferenciado. Sim, com certeza. Fazendo tratamento adequado, tudo certinho. E também depende bastante da gente, né? Se a gente quiser se afundar, se afunda. Se não quiser, aí você sobe mesmo. Creio que sim, que eu já tive bem mal, superei. Por mim mesmo. Eu, vamos dizer, comecei a acreditar mais na vida, consegui superar. Mas que eu tive bem mal, tive. Eu acho que dá, mas é muito duro. Eu precisei de tratamento. Sozinha não consegui. Bom, nós estamos aqui com o Samuel, que é professor especializado na psicologia da comunicação humana, com o Padre Anderson, e vamos trabalhar nesse primeiro momento sobre depressão e causa. É interessante porque a maioria não sabe bem o que é depressão, ou o que é tristeza, ou o que é uma coisa circunstancial, né, Samuel? Sim, há uma confusão muito grande. E não se pode deixar levar por essa coisa de tempo. Porque, por exemplo, o pessoal fala assim, a tristeza é uma coisa de curta duração, a depressão é de longa duração. Não, não exatamente. Porque, por exemplo, uma pessoa que perde um filho vai ficar entristecida por muito tempo. E não necessariamente isso é uma depressão. Então, eu diria que, para a gente entender melhor, é assim, olha, a tristeza, né, ela é um sentimento proporcional à circunstância que você está vivendo. A depressão é um sentimento desproporcional à circunstância que você está vivendo. Então, uma boa definição. A depressão é um sentimento desproporcional àquilo que você está vivendo. Posso dar um exemplo? Tristeza. Uma pessoa perdeu o emprego. Ela se entristeceu, ficou chateada, abatida um pouco. Ela tem um episódio de depressão ali, que é mais relacionado à tristeza. Mas, enfim, ela sai à luta, ela vai arrumar um emprego. A tristeza dela é proporcional. O que é desproporcional? A pessoa com depressão, ela perde o emprego, para ela acabou a vida, os filhos vão passar fome, ela nunca mais vai arrumar um emprego, ela se sente fracassada, ela se sente inadequada, eu nunca mais vou conseguir arrumar um emprego bacana. A vida desmorona na percepção de quem tem depressão. Então, é um sentimento totalmente desproporcional. E numa circunstância, às vezes, até comum, né? Uma coisa corriqueira de todo mundo, que para um parece que é um desastre interplanetário, e para outro é só uma circunstância que a gente vive na esquina. Por exemplo, mudar de casa. Para algumas pessoas, muito triste você largar a sua vizinhança, os amigos, até mudar de cidade porque o marido foi trabalhar em outra cidade. A pessoa vai ter uma tristeza, mas ela é proporcional ali à mudança, até eu conhecer novos amigos e tudo mais. Para o deprimido não, a vida acabou, ele não vai conseguir ter novos amigos,
nunca mais ele vai conseguir ficar alegre de novo. Então, ele tem uma percepção muito maior do que a circunstância pede, porque ela é desproporcional. Ô padre, e a gente vive essa surpresa que o povo muitas vezes vive, né? Porque a gente nunca acha que vai viver uma circunstância dessa. Às vezes a gente até acha que depressão é uma coisa meio assim de frescura de algumas pessoas, né? Até que a gente é surpreendido. Nessa vida moderna, as causas não dá nem para a gente medir, mas a gente acaba sendo surpreendido também por uma depressão, né, padre? Até nesse vídeo que nós assistimos, nós conversávamos aqui nos bastidores, né? Falava de decepção, frustração, né? Então as pessoas misturam muito esses sentimentos, né? Mas eu tenho atendido muitas pessoas no confessionário, das quais fala, padre, eu estou com depressão já faz 5 anos, já faz 1 ano, já faz... Então, quer dizer, quando isso se estende muito, como ele está falando, é desproporcional, então a gente tem que ter atenção, né? Nem tudo é espiritual, mas tem que ter essa ajuda da medicina. E quando eu começo a atender as pessoas, dou algumas dicas, vou aconselhando algumas coisas, eu percebo que não é suficiente, então eu falo, procura um bom psicólogo, procura um bom profissional, até na área da psiquiatria, né? Um bom psiquiatra, uma terapia, para poder ajudar. Então, a igreja, a ciência caminha junto com a religião, a fé. Uma coisa que você falou que é importante, que eu percebo também, e o Samuel pode confirmar para a gente, que a pessoa, quando ela está, de fato, num quadro acentuado, parece que você está orientando uma parede, né? Você fala e ela não assimila, parece que ela não escuta. Não escuta, justamente. Ela continua naquela visão, naquele pânico da situação. E ela se torna repetitiva, e interessante que ela parece que tá meio abobada, né? Não, mas você me ajuda? Não, padre, mas não me abandona. Ela tem medo de ficar sozinha, ela tem alguns medos, né? Então, mas a depressão tem 2 fases também, né? Interessante. As que querem ficar sozinhas e as que querem ter companhia 24 horas por dia. Tem medo de ficar sozinho, né? Então, tem os 2 lados da moeda. Então, é muito perigoso, né? E isso leva à morte, né? A gente sabe que leva à morte. As pessoas tentam tirar suas próprias vidas, leva à morte. Então, é uma coisa que tem que ser tratado com cautela. Você que tem um parente ou um familiar que está nessa situação, e de repente as pessoas falam, justamente o senhor disse, né, Lars? É frescura, é para chamar atenção. Não, cuidado, porque pode não ser um caso desse, pode ser um caso perigoso, e isso leva realmente à morte, sem dúvida. É bem grave isso. Agora, ô Samuel, hoje a vida está tudo na intensidade. As emoções na intensidade, as brincadeiras na intensidade, a profissão tem que te deixar rico, você tem que ser super, hiper, mega eficaz e ter um bom salário, excelente salário, você tem que chegar lá no ápice, tem que ser o bonito, seu carro cheiroso. tem que ser o melhor, você tem que ser bonito, cheiroso, sua televisão tem que ser do último tipo. Então, até isso reflete nessa questão emocional, porque quando a tendência como uma causa, né? São esses extremos também, não é? Porque a tendência da pessoa, quando ela não alcança, é de se afundar excessivamente. Até essa questão. Não confundir depressão com frustração, né? Tem coisa que é frustração, mas eu concordo contigo. Essa pressão hoje, ela é desumana. Totalmente desumana. E não há quem aguente viver nesse ritmo de vida por muito tempo. Por isso, como você mesmo mencionou no início do programa, é que a depressão hoje é vista como o mal do século. Você vai encontrar executivos, profissionais das mais diversas áreas, vivendo à base de medicamento. Né? Por exemplo, um dos remédios mais vendidos no Brasil, né? E, assim, o Brasil é um dos campeões de venda de Rivotril, que ele não é necessariamente para tratar a depressão, mas ele dá aquela relaxada, aquela acalmada. E hoje, nós conhecemos pessoas que não vivem sem, que não dormem sem aquilo. Não é? E nós estamos falando de depressão, né? Eu falo assim que a depressão é uma questão interessante porque ela é um misto. A sensação que se tem da depressão, assim, ela é um misto entre um deserto afetivo e um afogamento emocional. Há momentos em que você está vivendo uma aridez emocional muito grande, onde você se distancia das pessoas. E
Em contrapartida, 2 dias depois, na mesma semana, você está vivendo uma espécie de afogamento emocional, porque são tantas emoções ao mesmo tempo que você não consegue dar conta. O padre Anderson disse assim, que as pessoas ficam meio abobadas. Eu uso uma expressão que é assim, elas têm um apagão emocional. É um apagão emocional. A questão lá do como que se confunde a depressão, é muito fácil você chamar uma pessoa deprimida de vagabundo. É o que mais acontece. Ah, o sujeito é vagabundo. Ah, ele não sai do quarto, ele não vai procurar um emprego. Olha, pode até ser que seja um vagabundo, mas há uma grande probabilidade que a maioria estejam passando por um episódio de depressão. Tá, então a gente vamos especificar essa questão. Tristeza ou depressão? E aí? A gente pode descaracterizar a tristeza e caracterizar uma depressão em que parâmetro? É difícil. Eu diria que a linha que divide as duas coisas é muito tênue, no sentido de que elas se dão a mão em algum momento. Mas o que define para mim com mais exatidão é aquilo que eu falei. A tristeza é a sensação proporcional. Eu posso dizer assim que a depressão, a tristeza, como o pessoal comentou no vídeo também, eu consigo sair dela. A depressão, Isso. não. No vídeo tem um cara que disse assim, eu entrei na depressão e eu consegui sair sozinho. Então vamos lá. Você consegue sair sozinho de um episódio de tristeza, com certeza. Toma um tempo, é normal, né? A própria Bíblia vai dizer que há tempo de rir, há tempo de chorar, e as pessoas têm que, às vezes, ter o seu momento de chorar. É um luto, uma perda, uma dificuldade, um problema na família. As pessoas dão conta disso. Tem uma depressão que é episódica, ela é circunstancial. Então, eu fiquei deprimido porque eu perdi o emprego, eu fiquei deprimido porque eu perdi um parente querido. Eu também dou conta, sozinho eu dou conta dessa. Eu respiro fundo, vamos lá. Agora, tem uma depressão que você não dá conta sozinho de jeito nenhum. Tá, e depois tem alguns sintomas também, né? Tem alguns sintomas, uma angústia profunda. Isso. Começa a gerar uma série de coisas também, pânico. Né? O pânico. A apatia, eu diria que é o sintoma principal. O deprimido é uma pessoa apática a tudo. Então você chega e fala, nossa, teve um acidente, morreram 300 pessoas. Ah, tá. Né? Ele é indiferente, ele é apático, ele é emocionalmente desconectado. E por isso que as pessoas têm... É o abobado que o padre falou. É o apagão, esse apagão emocional. Não, mas é isso mesmo, a pessoa fica anestesiada, ela fica numa situação, parece que diferente, em outro ambiente emocional do que o comum. E depois a pessoa só vê tudo negativo, nada tá bom, negativo, tudo tá ruim, difícil. Ninguém presta, só eu sou o bom. A pessoa mergulha numa tristeza profunda, aonde ela já não vê mais saída, né? Agora, padre, eu gosto muito dessas coisas. Sim. Como um reflexo, uma consequência de uma humanidade que perdeu a sua gênese, sua origem, Sim. sua identidade, a vocação, o sentido que Deus deu. Né? Outro dia eu vi uma frase interessante falando das coisas e das pessoas. Né? Falando do sentimento que a gente dá às pessoas e às coisas, e que a gente coloca as coisas como prioridade quando elas não são. É o que acontece hoje. E isso até começa a ser uma motivação para quem quer crescer, para ficar atento o quanto que ele está distante daquilo que ele deveria viver, na verdade. É um momento de conversão. Sem dúvida. Eu vejo assim, Lércio, que tudo que nós vemos nessa vida, nós temos que ver como uma oportunidade de amadurecimento, crescimento, mudança, conversão, né? Essa vida é uma constante conversão. Conversão para quê? Né? Como você está numa estrada, tem lá a placa conversão. Então, no caminho errado, faz a conversão. Vai ter que dar uma volta a mais? Dá uma volta a mais, mas pega o caminho certo. Então, quer dizer, uma constante volta para quê? Para Deus. Esses dias eu estava estudando o catecismo e, justamente, né, nós temos 2 sacramentos de cura, que é a confissão e é a unção dos enfermos. E quando você pega lá no parágrafo 1499, 1500, né, que é o início da unção dos enfermos, fala sobre a unção dos enfermos, diz claramente que a raiz de toda enfermidade e de toda doença está na desobediência que vem do pecado. Né?
todo mal está a partir do pecado. E se a gente for à raiz, você falava da Gênesis, né? Vamos em Gênesis, né? Adão e Eva, né? Que desobedeceram a Deus. A partir daí, então, o mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo. E nós, seres humanos, diz o catecismo também, nós temos uma inclinação para o pecado. E se nós não estivermos ligados com Deus, né? A religião, né? Religar, né? Estar ligados com Deus, se não estiver conectado com Deus, se não estiver com o coração em Deus, para que essa cura aconteça na nossa vida, essa cura do pecado, essa cura das nossas, né, más ações, então vai se agravando, vai se agravando. Então a raiz de todo mal, fala o catecismo, né, é o pecado. Então, a tristeza ou depressão, sim, acaba sendo um sintoma. E eu gosto muito, sabe, Samuel, e algumas vezes já tive a oportunidade de viver isso aqui que a gente está vivendo, sim, agora. Trazer agora para uma parte mais humana, né? Que é essa questão. Porque, na verdade, Deus nos criou gente. Sim. E as pessoas separam muito a religião da vida humana e, na verdade, nós temos um ritmo, uma cadência, nós temos que cuidar de nós temos que dormir, nós temos que nos alegrar com as pessoas, nós temos que ter vida afetiva, nós temos que a natureza que nos ajuda, nós temos que ter momentos que nos fazem bem. Então, humanamente, a pessoa, quando peca, ela vai se tornando desumana, desorientada, distorcida, distanciada, que, na verdade, muitas vezes é o que a psicologia luta para trazer a pessoa de volta. Sim. E a depressão, parece que quando esgarçou, passou do ponto demais, a pessoa não suportou. Eu penso assim, nós temos que considerar que a depressão, ela, de certa forma, está para além do bem e do mal. Eu quero explicar isso, que é o seguinte. Tem essa questão que o padre Anderson levantou muito bem. Há que se cuidar da espiritualidade, né? O ser humano precisa se tratar de forma integral, corpo, alma e espírito. Eu não posso alimentar o corpo, esquecer de alimentar o espírito, não é? Então, eu acredito sim que o aproximar-se de Deus, que o cultivo da vida espiritual é fundamental. Porém, ela não elimina essa possibilidade da depressão. Sim. Você vai conhecer pessoas espiritualmente muito desenvolvidas, ligadas a Deus, vivendo uma vida ética, limpa, sem excesso de trabalho. Vamos pensar na vida ideal. Não, mas a gente vive também o contrário. Vive, sim, pessoas dentro da fé que acabam se tornando como executivos, sim, aqui do mundo, que se dedicam tanto, que lutam tanto, que fazem tanto, que não sei o quê, que entram numa depressão também, pela mesma situação humanamente desequilibrada, tanto quanto um executivo. Exatamente. Mas eu concordo nesse ponto e digo assim, mas você pode pegar a pessoa numa situação ideal de vida, sim, claro, e ela padecer de uma depressão tremenda. Então, ela está bem no casamento, ela está bem na vida profissional, ela tem tempo com os filhos, ela não tem sobrecarga de trabalho. Vamos pensar na vida ideal, difícil viver isso hoje em dia, mas vamos imaginar que a pessoa vai dizer, e mesmo assim, ela pode padecer de tem a depressão química que a gente sabe, né? Exatamente. Mas hoje, a gente, nessa parte espiritual, a gente encontra muita gente que vive a circunstância. Uma etapa muito intensa, por exemplo, o câncer. A minha esposa passou por um câncer e uma médica, uma vez nos orientando, que a gente começou a perceber várias pessoas que depois que saem do câncer têm depressão. Sim. Aí ela disse que a pessoa traz uma força, uma vitalidade, busca energia de tal forma, enfrenta aquela situação, depois que passa que ela vai relaxar, parece que ela passa do ponto. Sim. Aí que parece que vai cair a ficha que ela enfrentou a morte. E aí é uma coisa circunstancial. Sim. Né? E tem a parte química, né? Mas as duas têm essa desproporcionalidade. Sim. As duas não são uma tristeza ou um sofrimento ou uma frustração simplesmente. Ela toma posse da pessoa e a pessoa não tem controle. O Andrew Salomon, que é um cara que escreveu um livro maravilhoso sobre depressão, ele tem uma figura que é incrível. Ele fala assim que a depressão, uma figura que ele usa para descrever a depressão, ele fala assim, você imagina um carvalho, uma árvore, né, linda, bonita, frondosa. A depressão é como uma espécie de trepadeira, né, que ela vai chegando na árvore e ela vai espalhando seus braços, seus tentáculos ali, vai tomando. Legal. E, de repente, ela está, olha que coisa maluca,
essa trepadeira, ela está matando a árvore, mas ao mesmo tempo sustentando essa árvore para se manter. Para sugar dela. Então, é muito... Eu falo que a sensação é uma sensação muito ingrata. Porque você imagina, você vê numa vida que você está bem com os filhos, bem com a esposa, com tudo, e você está infeliz. Então, eu digo que a depressão, uma das primeiras coisas que a depressão leva embora é a sua felicidade. Por isso que eu falei do choque, sim. Porque Deus nos traz felicidade, Deus nos torna completo, não é? Você cuidar da sua vida espiritual, mas a depressão leva isso embora. Então, eu sempre tomo esse cuidado, porque muita gente diz assim, tá com depressão, pô, busca Deus, vamos lá, Deus vai te dar força. Olha, Deus dá sim, importante, sim. Mas dependendo o tipo da depressão que você tem, você vai precisar de tratamento, você vai precisar de medicamento. Não, claro, o tratamento é sempre necessário. E a igreja trabalha com esses dois pontos. O senhor comentou da ciência. É porque humanamente, às vezes, a pessoa, ela passou do ponto, ela perdeu mesmo a vitalidade até física. Você perde o ânimo. Ela passou... Ânimo é a alma, né? Tem que, de novo, equilibrar quimicamente. E eu, na época que tive estafa, eu desaprendi a dormir. Okay. Eu não conseguia dormir mais. Ficava todas as noites elétrico. Então, você tem que reaprender a dormir. Que coisa. Bom, esse é o nosso Orientes, falando hoje sobre depressão. Estamos ainda fazendo essa diferenciação entre causa... tristeza e depressão. A depressão é como... É um sentimento... Não, ele colocou um afogamento de mágoa. Afogamento emocional. Emocional, isso. Num ponto que você está afogado, você não consegue sair. É acima das suas forças. Isso. Não desconsidere alguém que não consegue sair de si mesma. Ela pode estar vivendo um verdadeiro pânico ali dentro do seu mundo, e a gente, às vezes, do lado de fora, ironizando. A gente vai para um break e a gente volta já já.